Fala galera do meu canal, querida, cheguei. Cheguei. E aí, sentiram falta minha? Sentiram falta minha? Vamos começar aqui como se fosse, sei lá, uma maratona de edição aí de vídeos, de série, de minhas primeiras vezes, tá? De pensar onde foi que os meus sonhos pararam. Foi como se os meus sonhos tivessem sido entulhados. E hoje, tendo uma vida com Deus, eu sei que o meu chamado é pregar. Hoje eu me encontro muito emotivo de olhar pra mim quando criança e ver que, cara, esse é o meu sonho. A palavra de Deus é o meu sonho. Aleluia. Acho que pregar o evangelho é o meu maior sonho desde criança. Eu sempre quis. E hoje eu sei por que o inimigo investiu tanto na minha vida e investe tanto na vida de diversas outras pessoas. Porque ele sabe que o sonho dessas crianças vai salvar muitas vidas. Ainda mais se estiver envolvido com o reino de Deus. Porque tudo que é de Deus, tudo que é pra Deus é perfeito. E esse vídeo não é pra emocionar ninguém. Eu nem sei porque que eu tô fazendo esse vídeo, eu só queria muito registrar esse dia 10 de agosto, que foi o dia que o Espírito Santo começou a me trazer de volta as lembranças boas que eu tinha, as lembranças preciosas. Esse vídeo, ele é muito importante pra mim, eu tenho guardado ele na minha galeria, ó. Eu já troquei de celular várias vezes, já fui assaltado, já isso, já aquilo outro. Enfim, eu tenho esse vídeo. Nesse vídeo eu choro horrores, então provavelmente vai estar muitas partes cortadas, né, porque sou feio chorando, tá, galera? Porque nesse dia, se eu não me engano, é 10 de agosto de 2021. Nesse dia foi quando o Espírito Santo começou a palestrar fortemente comigo a respeito dos meus sonhos de infância. Eu, Guilherme, sempre cito nas minhas redes sociais e tal, que eu sou uma pessoa que durante muito tempo da minha vida eu tive as lembranças da minha infância, na verdade, muito bloqueada mesmo, de eu não lembrar nada. Eu não sabia se eu tive festa de aniversário, se eu caí, se eu tive algum trauma, se isso, aquilo, outro. E com o passar do tempo, graças a Deus, Deus foi me retomando certas lembranças. E com isso, Deus retomou a minha lembrança do sonho que eu tinha quando criança, que era pregar o evangelho a toda criatura. É um sonho bem forte, é um sonho que eu falar sobre esse sonho na geração que nós estamos vivendo é algo muito potente, mas também é muito peculiar, porque eu acredito que as pessoas hoje têm lidado com ministério, com chamada, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Essa é a minha visão. E toda vez que Deus retoma em meus pensamentos que o que eu faço para Ele não tem nada a ver com eu servi-lo ou eu precisar fazer isso para ter minha salvação, não tem nada a ver com isso, tem a ver com o sonho que Ele gerou em mim, no meu coração, há muito tempo atrás. Eu quero contar aqui pra vocês como é que foi, bem rapidamente, tá bem por cima, mas como é que foi a minha primeira vez pregando. Jonas é aquele personagem bíblico lá que desobedeceu. Eu às vezes corro de entrar na mesma definição que ele, mas eu andei um tempo desobedecendo também, enfim. Quando eu retomei pra Jesus, no caso, eu lembro, né, numa madrugada e afins, eu vi um vídeo no YouTube de uma pregação sobre Jonas. Eu já tava lendo muito sobre o livro de Jonas. O meu primeiro vídeo, quando eu retomei, né, pro Instagram pra gravar conteúdo, só que agora cristão, com uma nova capa, eu não poderia mais gravar vídeo dançando, vídeo xingando, vídeo isso, vídeo aquilo outro. Eu precisava fazer conteúdos cristão que tivesse a ver com a minha caminhada. Então, o primeiro personagem bíblico que Deus gerou no meu coração foi Jonas. Eu comecei a me identificar ali no começo, né, dessa minha caminhada cristã, e comecei a me aprofundar na história de Jonas. Se passou tempos e tempos e tempos, quando, no caso, eu recebi o convite para pregar em uma outra igreja, e não foi num culto... Como é que fala, amiga? Os cultos que são, tipo de domingo, são culto certo que já tem na semana? Não sei, não lembro. Não foi num culto assim que já é certo na semana, sabe? Foi num culto de jovens, sabe? E aí eu recebi o convite para pregar. Aí foi quando Deus gerou no meu coração, você vai falar sobre Jonas. Beleza. Primeiro conteúdo espiritual, Jonas. Primeira pregação dentro dessas células, né, que a galera dentro das igrejas fazem a parte para um propósito específico. Guilherme vai pregar e vai falar sobre
Jonas. E aí foi isso, galera. Preguei sobre Jonas e aí começou a entrar no meu coração, de fato, essa palavra, né? A palavra do livro de Jonas, que é sobre obediência, sobre você ir e pregar o evangelho a quem Deus determinar, sabe? E passa tempos e tempos e tempos, mudo de congregação e tal. E acabou que eu recebi mais um convite para pregar, que foi, novamente, não em cultos rotineiros, mas foi num culto de um propósito X específico, uma célula aí na casa de outra pessoa. Preguei, dei o meu máximo. Realmente eu vi Deus ali me conduzir mesmo. Deus me usou poderosamente. Também tem vídeo aí nas minhas redes sociais, só vocês procurar. Beleza. Se passa tempos e tempos, recebo outro convite para pregar. Fui pregar fora, em outro bairro daqui, né, da minha cidade. Foi uma bênção. E Guilherme, onde você quer chegar? Gente, pra eu ter pregado, né, já citei aqui 3. Pra eu ter pregado essas 3 vezes, houve um intervalo de tempo muito grande, mas muito necessário para eu ter experiências fortíssimas com Deus. Nesse longo intervalo de tempo, eu aprendi muito, gente, eu aprendi muito. Vocês sabem do meu testemunho, eu sou uma pessoa que eu venho, né, do grupo aí LGBTQIAPA+, eu venho desse lugar. Então, assim, imagina, eu era a pessoa que usava maquiagem pra gravar conteúdos, eu era a pessoa que usava short curto, não abria mão dos meus short curto, eu era a pessoa que tinha muita vaidade com o meu corpo na questão de depilação e eu achava que isso tinha relação com higiene. E hoje eu já tenho pensamentos, enfim, opiniões totalmente diferentes, ou seja, eu era uma pessoa diferente. E como que Deus veio me tratando através disso tudo? Eu vou estar deixando aí uma foto pra vocês agora, uma foto que foi quando eu queimei algumas coisas que já não faziam parte de mim. Algum boné, algum cordão, algum pôster da Anitta, porque eu lá no mundão já fui fã da Anitta. Literalmente, ao longo da minha caminhada, eu tive que largar algumas coisas. Guilherme, foi fácil? Não. Foi difícil? Também não. Algumas coisas, o Espírito Santo me incomodou durante dias. Outras coisas já foi muito batata. Por quê, Guilherme? Ele palestrava assim comigo, gente. Ó, tá vendo isso daqui? Esse é o motivo do porquê que você não pode mais ter. Esse é o motivo do porquê você não pode mais fazer. Eu, como já estava com a palavra de Deus no meu coração e queria viver o que Ele realmente tem pra mim, eu concordava, orava e ia eliminar essas coisas da minha vida. Eu nem lembrava que eu tinha ainda um pôster da Anitta dentro do meu quarto, mas enfim. Imagina, eu tô lá de madrugada, orando, clamando a Deus, Deus, vem com a tua presença, em nome de Jesus, desce aqui nesse lugar. E Deus, Ele é um Deus que odeia a idolatria. Ah, Guilherme, mas o pôster tava lá e você não adorava mais aquele pôster, você nem lembrava que ele existe, mas ele existe. E Deus, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. E vai que esse pôster não tem uma energia. Que energia é essa, Guilherme? A energia do Guilherme que comprou esse pôster. Eu comprei numa felicidade, então toda vez que Deus descia no meu quarto, vamos supor, era Ele olhar para esse pôster e falar, meu filho, eu preciso te revelar isso daqui, eu preciso que você elimine isso do seu quarto, porque não tem compatibilidade. As pessoas às vezes querem usar o termo, não tem nada a ver. Gente, tem a ver sim. Porque você está pedindo a presença de Deus dentro do seu quarto, mas você está com algo ali que tem uma energia que é totalmente corrompida com o que você quer viver com Deus. Para a gente viver constância com o Espírito Santo de Deus, a gente precisa eliminar do nosso caminho tudo aquilo que pode nos fazer retardar um pouco. Outra experiência que eu tive aqui, que essa foi um pouquinho difícil de largar, foi short curto. Gente, eu realmente tinha uma vaidade muito grande com as minhas coxas, com as minhas pernas. E eu não tava nem aí se as pessoas olhavam, se os homens, quando eu passava na rua, buzinavam, subiava, mesmo sendo cristão, tá? Eu queria chamar atenção em relação a isso. Guilherme, você sabia disso? Você tinha esse entendimento? Não. Obviamente, enquanto eu tava vivendo aí, né, com esse short curto, eu pensava, cara, não tem nada a ver. E eu tinha argumentos muito fortes para defender aquilo que eu fazia. E Deus ia me incomodando, ia me incomodando. Até que eu tive um sonho, gente, espiritual muito forte. Tudo que eu tô falando aqui você não precisa levar pra sua vida, tá? Eu só tô contando mesmo o meu testemunho. Resumidamente, o sonho, eu ia pra uma igreja juntamente com os jovens da minha igreja. Eu ia para uma outra igreja, a gente ia cantar nessa igreja. E quando eu dobrava o joelho para orar nessa outra congregação, eu tava de short curto. No sonho, eu olho pro meu short e fico com muita vergonha. Aí eu olho para um menino, né, que faz parte, né, do meu grupo jovem da igreja. Olhei para ele, aí ele começa a rir de mim e eu vou orar. Quando eu vou orar nesse sonho,
eu não sinto Deus. E eu tava com muita vergonha nesse sonho do short que eu tava usando. Quando eu acordei desse sonho, Deus falou pra mim: Gui, quando você usa esses tipos de short fora da igreja, o que você entende sobre o que é a igreja? Eu respondi pra ele: a igreja sou eu. Aí ele virou pra mim e disse: beleza, você vai pra igreja de calça. Você se sente bem em estar dentro da igreja de calça. E aí, literalmente, eu gostava de usar esses shorts curtos na rua, no mundo. E aí Deus palestrou comigo: toda vez que você usa esse short curto na rua, se você é a igreja, você também tá usando esse short curto dentro da igreja. Não é no sentido físico, é no sentido espiritual. E esse sonho foi um despertar pra mim. Não significa que a gente sabe que na igreja tem costumes, tem doutrinas e tal. Então, existem muitas coisas que a gente precisa respeitar em relação à doutrina de cada igreja, que é diferente. Só que em relação a este short curto, era algo que eu tinha muita vontade mesmo. Sabe, eu não vivia sem. E era tipo assim, se alguém falasse sobre short curto, aquilo já começava a me incomodar. Eu já queria arrumar uma briga pra defender essa causa. E pra Deus, eu não tinha que ter muita intensidade nesse assunto. Hoje, o que eu entendo com Deus? Hoje, se eu usar um short curto aí, volto, Deus vai palestrar comigo, vai falar assim: ó, já falei com você em relação a isso. Só que antes eu vejo que havia uma necessidade bem maior de eu mudar. Por quê? Não era o fato de eu usar, era o fato da intensidade que eu colocava em cima dessa peça de roupa. Sabe? Tudo isso, gente, conta muito. Porque idolatria é tudo aquilo que rouba Deus do centro. Aonde eu tô depositando a minha intensidade? Será que é na minha vaidade? Será que é no tipo de cabelo que eu uso? Sabe? A gente não pode ter isso. Deus, ele não nos chama pra ter vaidade. Porque na ótica de Deus todos somos iguais. Essa é a verdade. Talvez seja uma verdade dura porque a gente passa por muitas coisas. E o ímpio ele é abençoado, e o ímpio muitas das vezes prevalece contra nós, mas essa é a verdade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não foi só para o povo de Deus, não foi só para a igreja, foi para todos. Então, esse vídeo, gente, é tudo pra mim. Esse dia foi uma bênção, tá? Foi incrível, foi surreal. Eu até pensava assim: caraca, Guilherme, você não pode ir com muita autoridade ou com muita convicção naquilo que você vai falar ou fazer, porque as pessoas vão pensar: pô, pra primeira vez e ele já tá tão assim pra frente, será que ele não tá soberbo? Será que isso, aquilo, outro? Mas não. Eu sentia muito a Espírito Santo de Deus me acalmando e dizendo: Guilherme, você tem uma história. Para a sua igreja vai ser a primeira vez que você vai estar subindo no altar, pegando no microfone para pregar a minha palavra. Mas para mim não é a primeira vez que você faz isso. Então você não vai se diminuir por conta daquilo que o homem não conhece sobre você. Você vai fazer aquilo que eu te chamei para fazer. E faz com excelência. Então eu bradei mesmo, entendeu? Deixei Deus me usar mesmo. E o que eu tenho a dizer sobre isso? Também experiências espirituais. Gente, durante toda a minha caminhada, eu senti uma opressão maligna muito forte a respeito de quem eu sou, a respeito do jeito que eu tenho, do que eu visto, da voz que eu tenho. Eu senti essa opressão muito forte. Por quê? Na minha vida, e isso vai continuar até eu ser perfeito, vai existir a voz do maligno e a voz de Deus. A voz de Deus me diz: ó, isso daí tá com muita intensidade, preciso que você largue um pouco. Mas não é nada pra me fazer chorar, não é nada pra me causar dor. É pra eu entender que tem um propósito em cima disso. Enquanto a voz do maligno vem e diz assim pra mim: as pessoas não te aceitam assim. Mas você vai corromper quem você é? Quando na verdade ele não tá falando de quem eu sou hoje, ele tá falando de quem eu já fui um dia. Você vai ir contra a palavra que você deu lá atrás, você vai isso, vai aquilo outro. E aí quando foi pra eu pregar, né, na minha igreja agora, pela primeira vez, eu tive uma demanda, que era usar gravata. Já tinha usado blusa social, já tinha usado paletó, mas nunca tinha usado gravata na minha vida. Tá. Meu pastor me chamou no final do culto: ó, o convite foi feito e vai ter que colocar gravata, tá bom? Eu engoli ali a seco e fui embora. Quando eu cheguei em casa: não vou usar gravata, eu não quero usar gravata, não faz parte de mim, eu nunca usei isso, gente. Eu literalmente nunca tinha experimentado. E não. Aí o que eu falo pra vocês? Geralmente, quando a palavra de Deus ou aquilo que Ele quer que a gente faça vem de encontro ao nosso coração, a gente tem que escolher ao que a gente vai dar voz. Literalmente,
todo esse ânimo, essa ansiedade, essa vontade de já dizer, então eu não vou pregar. Se tem que usar gravata, eu não vou pregar. Se tem que corromper quem eu sou, eu não vou pregar. Tudo isso que vem, eu não acredito que seja a voz de Deus. Eu tenho certeza que não é a voz de Deus. Porque olha o propósito que já tinha. Eu não posso usar gravata porque eu não vou ser eu, então não vou pregar. Eu já estava colocando a perder um sonho que eu tenho desde criança. Isso não se deve acontecer. É assim que a gente encontra a voz do inimigo nas nossas vidas. E eu parei, relaxei, falei, não, vou deixar passar dias e tal. E Deus foi palestrando comigo. O que Deus palestrou comigo para eu colocar uma gravata e subir no altar da minha igreja para pregar lá pela primeira vez? Deus falou para mim uma coisa que é óbvia. Gui, não é sobre você. Não é sobre o que você veste, não é sobre o que você vai estar vestindo. É sobre o propósito. Pregar o Evangelho de Deus é você alcançar uma alma. É você passar um testemunho de obediência. Porque hoje você já se encontra querendo entender as coisas de Deus para obedecer. Mas tem pessoas que estão chegando agora na igreja que estão super acirradas para desobedecer mesmo. E eu não quero, e elas estão correndo um sério risco de quase voltar para o mundo. Então não é sobre você exalar o seu eu de Deus, eu vou ficar triste, chateado, eu nunca usei, eu nunca fiz. E Deus falou para mim, e provavelmente, conhecendo como já as igrejas, como elas já estão constituídas, existe, galera, esse costume que os varões usam, que é terno, gravata e tal. Eu vou adquirir isso para minha vida no meu cotidiano? Não é algo que eu me vejo usando no meu cotidiano. Mas se não fosse na minha igreja agora, eu estaria negando a minha igreja agora para lá na frente, sabendo que o meu chamado é pregar, ter que aceitar. Então não é mais fácil eu aceitar logo agora, ter a experiência? Fui, aceitei, tive a experiência e tudo bem. Me senti lindo naquele dia, me senti lindo com a gravata. Então, se você está passando por um processo que você tem sentido, que Deus tem te incomodado para te fazer obedecer a respeito do propósito que Ele quer que você alcance, obedeça, faça. Gente, é bem melhor alcançar o propósito do que a gente ficar no nosso eu. Aí, agora eu tô entendendo por que o Espírito Santo no início focou tanto em Jonas. É literalmente essa palavra, galera. É tipo assim, Jonas, entende o propósito. Tá, você tem o seu eu, você não quer fazer, mas entende o propósito, por favor. Jonas, ele não aceita de cara o propósito de Deus, que era ele ir até a cidade de Nínive para pregar para aquele povo daquela cidade. Com isso, ele desobedeceu. Já vendo a história de Jonas como um todo, a partir do momento que Jonas diz não para a vontade de Deus, e ele era cristão já, Deus já via Jonas na cidade de Nínive fazendo aquilo que Deus queria, porque Ele é aquele que convence, ou Ele é aquele que preza pela sua palavra. Se Ele mandou Jonas, Jonas estaria lá de qualquer forma. E outra coisa, Ele aumentou o propósito, porque o propósito para Jonas era pregar para uma cidade específica. Mas Jonas teve que pregar dentro do navio que ia para Tarso e converteu ali muitos homens que eram de outras religiões. Muitos homens ali, naquela situação de aperto, tiveram que clamar ao Deus de Jonas, acreditando que só o Deus de Jonas resolveria aquela situação, porque eles estavam clamando pelos deuses dele e ninguém os ouvia. Mas quando eles começaram a clamar pelo Deus de Jonas, que era o Deus que criou os céus e a terra, Deus os ouviu e o mar se acalmou. E eles fizeram aquilo que estava já no coração de Deus. Guilherme, você está dizendo que a desobediência aumenta o propósito? Não. Eu estou dizendo que não tem como a gente fugir daquilo que Deus já determinou para a nossa vida. Guilherme, mas parece que tem como sim. Você acha que tem como. Mas Deus, de uma forma ou de outra, vai te fazer chegar aonde Ele já mandou. Só que aí o que acontece? Quando a gente tenta fugir, a gente começa a retardar. Aí é por isso que muita gente usa termos, de que muitas das vezes a gente não alcançou ainda, porque a gente está retardando a promessa de Deus. A gente está retardando aquilo que o céu tem pra gente. Só que Deus fala pra gente aqui hoje nesse vídeo, não retarda. Aquilo que Deus já pediu para você fazer, pega e faz. Não importa o quanto isso te doa agora. Mas se permita ter essa experiência de, então eu vou obedecer. Se esse Deus é grande, se esse Deus quer que eu obedeça, se esse Deus me traz recompensas e recursos através da obediência, eu vou pagar para ver. Paga para ver. Obedece nem que seja durante um período. Teve muitas das vezes que eu fiz isso.
Ó, eu ainda não tô de acordo com isso não, mas eu vou pagar pra ver, E eu paguei pra ver e literalmente vi o agir de Deus na minha vida. Literalmente vi que Ele é aquele que me gera vontade de fazer. Mas isso tem a ver com o meu livre-arbítrio, isso tem a ver com aquilo que eu quero pra mim. Se você se posicionou em eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero obedecer a voz de Deus, diversas orações eu já fiz falando pra Deus, Senhor, eu quero te obedecer. Mas vai chegar um momento de você praticar. Vai chegar um momento daquilo que você falou pra Deus, você colocar em jogo. Daquilo que você falou pra Deus que iria fazer, você não só falar, você também cumprir. E pode ter certeza que o céu tem recompensa pra você. Deus, ele tem prazer naqueles que obedecem. E é isso, gente. Se inscreva no meu canal, tá? Se você gostou desse vídeo, dá um like, deixa o seu comentário sobre o que você achou. Vai pras minhas redes sociais que eu vou estar enchendo lá de conteúdo também, tá bom? Um beijo.